Olá, irmãos da Igreja Batista Dom Pedro, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder estar fazendo mais uma devocional com os irmãos e iremos estar hoje meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo tinha como intuito preparar o caminho para que ele pudesse ser recebido por aquela igreja. Aquela igreja não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Aquela igreja, ela já existia. Possivelmente essa igreja foi plantada por alguma pessoa que na festa do Pentecostes, ao ouvir a mensagem ali do apóstolo Pedro, se converteu e depois de alguns anos nós descobrimos que essa igreja ela passou a existir ali em Roma. Mas irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele está escrevendo um tratado a respeito da soberania de Deus na salvação e muito mais do que isso. Aqui ele vai trazer realmente o que é o cerne do evangelho, como o homem é justificado diante de Deus. Tanto que ele vai falar em Romanos capítulo 1, no verso 17, que o meu justo viverá pela fé. Ou seja, demonstrando que nenhuma obra realizada pelas mãos dos homens poderia ser suficiente para que este pudesse ser justificado diante de Deus. Mas somente pela fé em Jesus Cristo, o homem pode sim ser salvo e justificado diante de Deus, tendo com isso não mais a ira do Deus Todo-Poderoso sobre ele, mas sim se tornar justo diante de Deus e se reconciliar com este Pai de amor. Mas agora no capítulo 16 é um desfecho final. Agora é como colocar em prática a vida da igreja. Então, irmãos, aqui nós podemos ver o trabalho coletivo em prol do Evangelho. E o apóstolo Paulo ele vai começar trazendo nesse fechamento algumas recomendações e saudações. E ele fala: recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Ou seja, irmãos, Cencreia era possivelmente um bairro do subúrbio da cidade de Corinto. E esta mulher, o que nós podemos ver é que ela foi a portadora, a carteira que levou esta carta do apóstolo Paulo até Roma. E qual é o desejo de Paulo? É que aqueles irmãos a recebessem com honrarias. Mas eu vejo algumas coisas importantes aqui nesses dois versos. No verso 1, eu vejo que ela foi recomendada pelo próprio apóstolo Paulo. E como é importante ser recomendado, por alguém de posição. Paulo está recomendando uma mulher temente a Deus, uma crente de verdade. O que nós podemos ver aqui? Que ele fala: recomendo nossa irmã Febe, ou seja, ela era crente, ela era irmã em Cristo. Serva, qual é o título que essa mulher recebe? Ela era serva do Senhor. E não somente isso, da igreja em Cencreia, ela tinha uma identidade, ela não era uma desigrejada, ela fazia parte porque um verdadeiro crente que foi regenerado, e salvo e justificado diante de Deus, ele se torna irmão em Cristo, ele recebe o título de servo do Senhor e ele faz parte de uma igreja local. Mas nós vemos aqui como a igreja precisa receber os arautos de Deus. Ele fala: para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que a necessitar. Ou seja, como a igreja de Cristo precisa receber um arauto de Deus, precisa receber no Senhor, porque o Senhor é aquilo que nos liga e que nos constitui como igreja. Outra coisa que eu posso ver aqui, é necessário receber de modo digno e não de qualquer maneira. Receber com honrarias, de modo digno dos santos. Como que um santo precisa ser recebido por outro santo? De maneira digna, com honrarias altíssimas. E ele termina aqui: e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar. Ou seja, não é possível um arauto de Deus não ser ajudado em todas as suas necessidades. E por que Paulo a recomenda?
porque ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Ou seja, a irmã Febe não era qualquer crente. Ela era uma serva do Senhor e ela era um amparo, um socorro na vida de outros irmãos. Queria fazer a pergunta para você. Será que o seu cristianismo serviria para que você recebesse uma carta de recomendação do apóstolo Paulo? Mas sabe o que eu vejo aqui? Que todo arauto, ele precisa ser uma carta aberta e viva do Evangelho de Cristo para os perdidos. Outra verdade que eu vejo aqui é que todo crente precisa ser um socorro e um amparo para os seus outros irmãos em Cristo. E o que eu também vejo aqui é que todo crente precisa ser uma joia rara para o cristianismo. Eu vejo que precisamos buscar ser crentes servos do Senhor. Precisamos ser uma carta aberta de recomendação do Evangelho. Porque Jesus, ele foi a nossa carta de recomendação na cruz para que eu e você pudéssemos graciosamente receber a salvação e a reconciliação e a justificação diante do Pai. Pense nisso. Será que você seria recomendado como um verdadeiro cristão? Será que Paulo lhe recomendaria como crente? Que Deus possa guardar na sua vida, na sua graça e misericórdia. Deus abençoe.